Imagine perder 4 dos seus filhos em um naufrágio e ainda assim escrever um hino de alegria. É sobre exatamente isso que nós vamos falar hoje, a história dramática por trás do hino Sou Feliz. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, aqui no Papo com Deus, onde hoje nós vamos desvendar a história por trás dos hinos que tanto amamos. Hoje embarcaremos em uma jornada emocionante para descobrir a mensagem inspiradora da história dramática do hino Sou Feliz. É uma canção tão abençoada e ainda hoje ela consegue abençoar milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Então, prepare-se que você vai se emocionar com a história de Horácio Spafford. Ele foi um homem que enfrentou uma tragédia inimaginável e ele encontrou fé e esperanças inabaláveis. Nós descobriremos juntos como a perda das suas 4 filhas em um naufrágio inspirou a escrever um dos hinos que celebra com a alegria de viver com Jesus, mesmo em meio a tanta dor e sofrimento. Então olha só, nós vamos ver como essa canção, que é um símbolo da esperança para milhões de pessoas no mundo inteiro, ela nos traz a enfrentarmos desafios e sofrimentos diários. Então olha, prepare-se para se emocionar, chorar e se inspirar com a história comovente do hino Sou Feliz. Então aperte os cintos, pois a viagem está prestes a começar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos, principalmente dessa história do hino Sou Feliz, ok? Eu sou o pastor Max Mendes e eu quero te guiar por essa história maravilhosa. Vamos lá! Chicago, 1871. Aquelas chamas impiedosas consumiam a cidade de Chicago. O rugido do fogo, o calor sufocante, uma fumaça densa, ela criava um cenário apocalíptico. Chicago estava em chamas, o maior desastre que aconteceu na cidade de Chicago em todos os tempos. Em meio àquele calor, Horácio Spafford era um advogado cristão. Ele presenciava a devastação do grande incêndio de Chicago. A tragédia deixou marcas profundas em sua alma, mas também intensificou a sua fé inabalável. No rescaldo do incêndio, a amizade de Horácio com Dwight Moody, D.L. Moody, um evangelista renomado, nós falamos sobre ele aqui no canal. Ele foi um dos grandes evangelistas e teólogos do século XIX. Então eles tinham uma amizade inabalável e juntos eles trabalharam incansavelmente para ajudar os necessitados, reconstruindo vidas e corações dilacerados em meio àquela tragédia da cidade de Chicago. Essa amizade se tornou um dos pilares de força e esperança nos tempos sombrios que Horácio ainda viria a enfrentar mais para frente. A família de Spafford planejou uma viagem então à Europa para se reunir com Dwight Moody em um congresso evangelístico. No entanto, o imprevisto impediu Horácio de embarcar na última hora no navio chamado Ville du Havre. A sua esposa Anna e as suas 4 filhas, Anne, Maggie, Bessie e Eva, embarcaram então rumo a esse congresso. Dias agonizantes se transformaram em semanas de angústia, porque o Sr. Spafford não tinha informações sobre essa viagem da sua esposa e das 4 filhas. Então, a cada dia que se passava, a incerteza ainda aumentava, até que a notícia devastadora chegou. O Ville du Havre colidiu com outro navio e naufragou, levando consigo a vida de milhares de pessoas que estavam embarcadas naquele navio, dentre elas as 4 filhas de Horácio. Então, em meio à sua dor inconsolável, Anna Spafford escreveu uma carta para Horácio. As palavras carregadas de fé inabalável e esperança resilientes ecoavam na certeza de que um dia eles se reuniriam juntamente com as suas filhas na eternidade. A carta era um bálsamo para a alma dilacerada de Horácio e era também um raio de luz, como uma espécie de luz no meio da escuridão. A carta dizia somente isso: salva sozinho. Olha só que aterrorizante para o marido ler essa carta dizendo assim que somente ela tinha se salvado naquela grande tragédia. Em sua dor profunda, Horácio se retirou então para ficar só, somente ele com seus pensamentos, chorando e conversando com Deus. E lá de joelhos, em lágrimas nos olhos, ele encontrou então a força para transformar a sua dor em uma sinfonia de fé. As palavras do hino Sou Feliz brotaram do coração como um hino de esperança inabalável, mesmo em meio a essa grande tragédia. Sou feliz com Jesus, o meu viver é Cristo, e em tudo vejo a mão de Deus. Em tudo encontro paz, eu encontro gozo, pois Ele é o meu galardão. Foram essas as primeiras palavras que Horácio escreveu naquele papel. A letra do hino, ela ecoa como uma convicção inabalável de Horácio com Deus. Mesmo diante dessa perda irreparável, essa perda devastadora, a melodia suave, serena, transmite a paz que ele encontrou na sua fé, transformando a dor em esperança e tristeza em alegria. O hino Sou Feliz se tornou um símbolo de fé e esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo. A sua mensagem poderosa, ela transcende o tempo e as circunstâncias.
inspirando corações a perseverarem em meio às provações da vida. A história por trás do hino Sou Feliz, ela é um lembrete para nós de que a fé em Deus ela pode florescer, mesmo no meio das cinzas de uma grande tragédia. E também ela vai nos mostrar que a amizade e a esperança que teve o Sr. Harold e Dwight Moody, por exemplo, ela pode ser uma grande força também e fé que pode se entrelaçar e nos unir e criar também uma força, uma sinfonia de perseverança para ecoar através dos tempos difíceis. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o que disse o Sr. Dr. A.W. Tozer no seu livro A Vida Crucificada. O inário cristão, ele é um dos maiores depositários da vida e da experiência cristã. Os homens e mulheres por trás desses hinos escreveram com bases em experiências espirituais profundas, e deixar de lado o inário é renunciar a um dos maiores tesouros da igreja. Sabe, um grande erro que a igreja atual, a igreja moderna tem cometido é deixar de lado os inários cristãos. Por isso que eu quero me dirigir agora a você, dizendo para você assim, cante os hinos cristãos, porque Deus, através de grandes dores e sofrimento, forjou homens e mulheres e através deles, Deus teceu a verdadeira adoração de homens que tinham um coração contrito e quebrantado, corações em meio a grandes cinzas, a grandes tragédias, a grandes náufragos, a grandes decepções. Homens e mulheres que sofreram estão por trás desses grandes hinos. Então, assim, cuidado, não traga somente o worship para dentro da sua igreja. Nós queremos uma boa música, sim, nós queremos uma qualidade, uma sinfonia maravilhosa, mas lembre-se que Deus recebe a verdadeira adoração. São aqueles adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Adorar a Deus é muito mais do que palavras, é muito mais do que um cântico. Adorar a Deus é ter uma vida de exemplo que glorifica ao Senhor. É ter uma vida de reflexo. Antes, as pessoas iam até os templos, até o tabernáculo de Moisés, até o templo de Salomão, para ver o Deus de Israel. Hoje, as pessoas vão para dentro da igreja para ver o verdadeiro Deus da humanidade. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos a glória de Deus resplandecente entre os homens. Precisamos então glorificar a Deus através das nossas atitudes. Que as nossas palavras sejam traduzidas através de atitude. Que nós venhamos a testemunhar muito mais com as nossas vidas do que com as nossas palavras. Amém? Eu fico muito feliz que você chegou até aqui nesse vídeo. E porque você chegou até aqui, eu quero dizer que eu vou te dar esse e-book de presente. Ó. Ele é formato de celular. Então você vai conseguir ler no seu celular tranquilamente. Ó. Você vai ser abençoado. Eu vou colocar aqui na tela também para você poder ver. E eu tenho certeza que esse estudo aqui vai edificar a sua vida. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Ó, não esquece, aqui na descrição você pode fazer download desse e-book aqui e de mais outros e-books lá no nosso canal. E eu vou deixar o link aqui para você se edificar também. Pega esse link se você gostou, manda para sua galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui para edificar e abençoar a nossa vida. Apenas um clique você pode estar nos abençoando também, amém? E se você tem gostado do nosso conteúdo, considere se tornar um apoiador aqui no YouTube. Tem um botãozinho aqui de membro. Torne-se um membro aqui no YouTube. A partir de R$9 você pode nos abençoar e edificar nossa vida aqui também, amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.